E parte desse processo foi vocês irem lá para o Peru, né, fazer um período de estágio lá. Como é que foi essa experiência para vocês? O que vocês encontraram no Peru que vocês não experimentaram em São Paulo? Batata, tô brincando. Batata, eles têm centenas, sei lá, milhares de batatas lá, tipos de batata, mas não, muito mais que isso. A preparação para ir, Dani, já é uma escola. Já é o estágio. Já é uma parte do estágio, né? Primeiro, quando o desafio de fazer o estágio apareceu, já parecia algo muito além das nossas capacidades, né? A viagem estava cara, o tempo parecia algo que não encaixaria, né, na agenda do trabalho lá. A altitude do lugar com criança. O frio, enfim, tinha um monte de preocupações, assim, sabe? Tipo, pô, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Mas desde do momento que a gente falou, tá, entendemos que Deus está nos direcionando para esse estágio e para esse desafio, né? A gente viu portas se abrindo, coisas acontecendo, né? E à medida que a gente ia dando esses passos de fé, né? A gente não tinha o dinheiro para ir, a gente não tinha as condições para ir, eu não tinha ainda a confirmação de que a empresa me liberaria pelo tempo necessário para estar lá. E em tudo Deus foi se mostrando poderoso, né? Então, antes de chegar no estágio, a gente já estava maravilhado, né? De ver como Deus trabalha, né? E prover os meios para que aquele que ele chamou, né? Aquele que ele comissionou, consiga cumprir com a missão dada por ele. Né? E os irmãos, né? Participando. Orando pela gente, tanta gente que a gente não esperava, assim, sabe, entrando em contato e apoiando, encorajando. Então, isso foi muito rico para a gente, né? Eu tô falando que a gente nem tinha saído do Brasil e já estava nessa lua de mel com Deus, assim, sabe? Já estava provando, assim, sabe, da bondade do Pai, né? E lá foi muito bacana ver pessoas diferentes, de lugares diferentes, são vários estagiários, né, juntos ali, e com o mesmo propósito, né, com a mesma, o mesmo coração de servir a igreja ali no lugar onde a gente foi, de trabalhar para que aquela igreja fosse fortalecida, para que aquele ministério fosse encorajado, para que as pessoas ali daquela cidade fossem abençoadas. Então, foi muito rico esse convívio aí com esses irmãos no mesmo propósito, né? De ver o nome de Deus sendo engrandecido naquele lugar. Não esperava encontrar pessoas tão receptivas que fossem ficar assim, amiga, pra vida, sabe? De lá mesmo, uma Os coisa... locais, né? Os locais, uma coisa assim... Legal. Pessoal muito maravilhoso. Se fala Peru, meu coração já faz coraçãozinho, assim, de um pessoal muito da graça de Deus mesmo. Tem muito amor ali naquele povo. Muito coração. E dentro dos diversos relatos que vocês mandavam durante a viagem, vocês contaram sobre uma pessoa que disse as seguintes palavras na mensagem que vocês mandaram. Ouvindo suas palavras, compreendi que somente Deus pode resolver esses meus problemas. Um dos grandes desafios que a gente tem no ministério é o fato de lidarmos constantemente com o sofrimento humano e os seus questionamentos. Por isso a gente precisa estar equipado com instruções bíblicas para podermos orientar pessoas para que encontrem esperança em Cristo. Sim. Como é que a resposta dessa senhora lá no Peru entrou no coração de vocês de tal forma que vocês possam ter isso como motivação para continuar a caminhar em frente? Não sei como, foi Deus. Porque a língua, gente... Primeira coisa, a língua. É espanhol, para as pessoas pode parecer fácil, mas é difícil, né? Você conseguir aconselhar uma mãe desesperada.
né? Quem é mãe vai entender. E depois de falar, e ela mesma falar, e aí eu falar comigo. E ela mesma chegar à conclusão, é soberania do Senhor, é entender a graça. Você é uma coisa assim, doida, sobrenatural, né? Porque você só se dispõe, você é o instrumento, não é a gente. Então é um conforto para o nosso coração de entender que, independente da gente ficar se matando de estudar, não que não tenha que fazer, né? Nosso coração. Apologia. Não, não, o Senhor sabe do nosso desejo de fazer o melhor, de estudar sim, de fazer, mas chegando lá, quem que sabe aqui espanhol fluente? Quem sabe o que está passando na cabeça dessa peruana, Jesus amado, o que vai falar? Eu nem me lembro o que a gente falou. Eu não lembro mesmo, mas assim, o Senhor falou o coração dela, para ela ter essa revelação, que o Senhor que abriu os olhos dela, não é o que a gente fala. É Deus que tira o véu, né? Ele que se mostra. E é muito gostoso ver isso acontecendo ao vivo ali, né? Sim, e é muito legal ver Deus trabalhando. Isso, o Senhor não deixa a gente desanimar. E essas coisas que aconteceram deixam a gente motivado mesmo. E é para deixar os irmãos motivados de você é uma tesoura, você tem que cortar. Vai lá, só vai. Deus vai fazer você funcionar, entendeu? Então, nós somos crentes com um propósito, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é da gente anunciar, da gente falar, e lógico, dar o nosso melhor, né? Que não é o melhor, mas... E o Senhor que vai fazer, quando Ele quiser fazer. Porque muitas vezes também a gente fala, trabalha, discipula, a pessoa vai lá e faz uma coisa muito louca. Você fala, jogando fora quanto tempo, Jesus, eu gastei. Porém, a gente entender a soberania e a teologia boa, né? E a missiologia boa. Entender que o trabalho não é nosso. Você fez, mas não é você que vai fazer dar o resultado. É muito gostoso ter esses testemunhos para nos motivar. É engraçado, você me fez lembrar de um testemunho de um pastor que ele estava tentando falar de Jesus para um ateu. E falando de Jesus, convidou, as palavras agradaram ele, mas não quero compromisso. Mas foi na igreja, ouvi esse pastor pregar, voltar para ele e falou assim, tendo nada, não quero saber disso, mas continua indo. De repente, chegou um domingo, não era esse pastor que pregou, foi um outro, foi lá e pregar. E depois que esse outro pastor pregou, ele chegou no pastor que estava evangelizando ele, falou assim, agora eu entendi o que eu... Mas aí você entende que não é a gente, é Deus que faz, né? Sim, e isso a gente ouve muito, e Deus quebra as nossas pernas disso acontecer. Quantas vezes, gente, teve uma amiga aqui no Brasil, quando ela morava aqui no Brasil, a minha irmã Larissa, evangelizei lá 15, 17 anos, se mudaram para os Estados Unidos, lá para não sei onde, alguém falou uma vez, a pessoa se converte, batiza, em inglês. Aí eu falei, Marcela, glória a Deus! Mas eu ficava, pô, não é a gente, né? É Deus nos confortando, né? É aliviante, na verdade, é aliviante. Imagina se dependesse da gente, a gente ia ficar fazendo um grande esforço e tal, e graças a Deus não é a gente. Né? Ainda bem que eu não sou Deus. Tem que tirar esse peso que não é nosso, esse fardo é de Cristo. Pois é. Não é nosso. Agora, uma das experiências mais marcantes que eu diria no ministério é você ver pessoas se entregando a Jesus. Eu falo que reunião de novos membros na igreja é a reunião mais gostosa, principalmente quando é um novo convertido, porque você percebe e vê a evidência de que Jesus está vivo, que ele continua operando e transformando vidas. Quando vocês entraram nessa obra tão importante e vocês começaram a experimentar de pessoas reconhecendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como tem sido essa experiência para vocês de verem pessoas se encontrando com Jesus? É festa, né, Dani? E é muito massa ver
a vida da pessoa mudando de verdade, né? Ver a agenda mudando, aquela sede de conhecer mais de Deus, sede de conhecer a palavra, a pessoa aparecer em tudo quanto é programação. A roupa mudando, as palavras, a face mudando, né? Nossa, é festa, cara. Eu acho que fortalece muito a nossa fé, ajuda muito, né? A primeira conversão que eu vi, assim, que o Senhor me usou para fazer foi da minha irmã, da Flávia, faz o que, uns 15 anos, não sei. E aí, há um tempo, ela se desviou e ela mudou, virou muito pior. E aí ela voltou para o Senhor, graças a Deus, e mudou muito. E a minha família, olha, né? A minha família que não é crente, viu e falou: nossa, minha Flávia voltou, né? Não, fica com esse aí, ó, fica nessa igreja aí, fica nesse. Porque viu a diferença, mas foi muito. Deus usou essa situação para mostrar, né, a glória dele para a família não crente. Então é muito, é gostoso demais. A gente vê a pessoa mudando a face, ela fica mais bonita, né? Um olhar diferente, o coração, ver as pessoas tendo seu coração transformado é a evidência de que Jesus realmente está vivo, trabalhando, e é uma coisa maravilhosa. Isso gera também um compromisso gostoso, né, Dani? De caminhar com a pessoa, pois é, de ajudar essa pessoa a ser nutrida com bons nutrientes ali, né, no começo da caminhada cristã, para crescer, para ter força, até para levar isso adiante, né? Então a gente vê essa pessoa que tem desejo de falar do amor de Jesus, às vezes não sabe muito bem como fazê-lo, então a gente caminhando junto, né? E tivemos a oportunidade, nesse pouco tempo que a gente está aqui, né, de caminhar com algumas pessoas e já ver a pessoa se abrindo a sua casa para receber outras pessoas, para anunciar a palavra. Já liderando uma reunião de oração, já. Olha, muito legal. É muito gostoso isso, né? E esse compromisso que a gente sente, né? De caminhar e encaminhar também as pessoas, né? Enfim, fazer discípulo, né? Então, é muito gostoso. Amém.